Agora, ó, a gente vai precisar entender de que forma as imagens são produzidas nos espelhos esféricos. Então, para isso, nós vamos ter algumas propriedades. No caso, são 4 propriedades. A primeira propriedade, ela vai dizer que, ó, que quando um raio de luz ele vem paralelo ao eixo principal, quando ele bater no espelho, ele vai refletir em direção ao foco, certo? Isso no espelho côncavo. No espelho convexo acontece do mesmo jeito. Porém, ó, quando o raio ele vem paralelo, ele vai ser refletido não agora em direção ao foco, mas sim na linha, na direção do foco, já que ele não pode ir para dentro do espelho. Então, ele reflete na direção do foco, certo? Isso no espelho convexo. Já a segunda propriedade está dizendo que no espelho côncavo, ó, quando o raio incidente chega passando pelo foco, quando ele bater no espelho, ele vai voltar de forma paralela ao eixo principal, certo? A mesma coisa no espelho convexo. Quando o raio incidente vier em direção ao foco, quando ele bater no espelho, ele vai ser refletido paralelo ao eixo principal. Na terceira propriedade, ó, todos os raios que vierem e passarem pelo centro de curvatura, eles vão voltar na mesma direção, porém em sentido contrário. A mesma coisa no convexo. Ele vem em direção ao foco, ao centro de curvatura, e ele volta na mesma direção, mudando apenas o sentido, certo? E por último, a quarta propriedade diz que todos os raios que vierem em direção ao vértice, quando eles forem refletidos, eles vão refletir simetricamente. Então, ó, esse ângulo que o raio incidente faz com o eixo principal, vamos chamar ele de ângulo alfa, vai ser igual ao ângulo que o raio refletido vai fazer em relação ao eixo principal, certo? Então, ele vai ser refletido de forma simétrica. A mesma coisa para um espelho convexo. O ângulo que ele faz aqui, digamos que é alfa, quando ele for refletido, ele reflete com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal, certo? Então, vamos ao nosso primeiro exemplo aqui, ó. A distância focal de um espelho esférico é de 20 centímetros. Qual é o seu raio de curvatura? Então, a gente tem que lembrar daquele fato, ó, que eu vou ter o eixo principal, vou ter um espelho, nesse caso um espelho côncavo, e eu vou ter o quê? O centro de curvatura e vou ter o vértice. Aí ele está dizendo, ó, que a distância focal de um espelho esférico é de 20 centímetros. Como o foco fica aqui no meio, ó, então ele está dizendo que essa distância aqui, ó, é 20 centímetros. Então ele quer perguntar qual o valor do raio. A gente tem que lembrar daquela proposição que a gente fez, que o quê? Que a distância focal é o raio dividido por 2. Se o foco é a metade do raio, então o raio nada mais é que 2 vezes o foco. Então, o raio vai ser 2 vezes 20. Nesse caso, o raio tem 40 centímetros. Certo, pessoal? Lembrando aqui, ó, que esse é o valor do raio, tá? Aí, o foco é o raio sobre 2 e a gente multiplica 2 vezes o foco para dar o valor do raio. Exemplo 2. As duas leis da reflexão dos espelhos esféricos são as mesmas dos espelhos planos? Como a gente viu, as duas leis são válidas, são a mesma coisa, tanto para o espelho plano como para o espelho esférico, certo? E quais eram essas duas leis? A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a normal, todos eles são coplanares, certo? Estarão no mesmo plano. Já a segunda lei diz o quê? Que o raio incidente é igual ao raio refletido. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, essas duas leis tanto valem para os espelhos planos, como valem
para os espelhos esféricos. A única diferença, ó, que a gente vai ver nessa figura, é porque a linha normal, no caso do espelho plano, ó, ela faz 90 graus com a superfície plana, que nesse caso é a superfície do próprio espelho. Já no espelho esférico, como a superfície não é plana, a reta normal vai fazer 90 graus com quem? Com a reta tangente que passa pelo ponto de incidência. Ou no caso aqui, como é tridimensional, no caso, o plano tangente, certo? Então, a única diferença entre espelho plano e esférico, nesse caso, é a reta normal em relação a quem ela vai fazer os 90 graus. Tá ok? Então, ó, vamos para o primeiro exemplo. Ele pede aqui, ó, na figura são dados um espelho esférico, convexo, e um ponto luminoso A, que emite infinitos raios de luz. Letra A. Trace os raios que saem de A e obedecem a cada uma das 4 propriedades do espelho esférico. Então, a gente tem que lembrar daquelas 4 propriedades. Eu vou utilizar elas aqui, ó, em que ele diz que quando um raio vem paralelo ao eixo principal, quando ele bater aqui, ele vai ser refletido em direção ao foco. Como ele não vai poder vir aqui, ó, para o foco, então o raio vai ser refletido, ó, na direção do foco. Então ele vai ser refletido aqui, ó. Certo? A segunda lei vai dizer, a segunda propriedade vai dizer que quando o raio vier em direção ao foco, ó, veja que ele vem em direção ao foco, quando ele for refletido, ele vai refletir paralelo ao eixo principal, certo? A terceira propriedade vai dizer que quando o raio vier em direção ao centro de curvatura, certo? Ele vai ser refletido na mesma direção, porém em sentido contrário, certo? E por último, o raio que vier em direção ao vértice, digamos que ele forma aqui, ó, um ângulo alfa com o eixo principal, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo de reflexão, certo? Então, ó, a gente utilizou as 4 propriedades. Agora a letra B diz: o que representa o ponto de inserção dos prolongamentos de todos os raios refletidos? Então, vamos ver quais são os raios refletidos. Então, esse foi o primeiro raio refletido, então a projeção dele veio aqui atrás. O segundo raio refletido foi esse daqui, ó, da segunda propriedade. Então, vamos prolongar ele aqui atrás. O terceiro, nós tivemos esse prolongamento. E o quarto, tivemos esse outro prolongamento, certo? Então, ó, no encontro deles aqui, esse aqui vai representar a imagem do ponto A', certo? Então, pelo prolongamento, nós formamos a projeção, a imagem desse ponto A, tá? Aqui no outro slide vai estar mais certinho, ó. Então, a primeira propriedade: quando vem paralelo, ele reflete em direção ao foco ou na direção do foco. Na segunda propriedade, quando o raio incidente vem em direção ao foco, ele é refletido paralelamente. Quando ele vem em direção ao centro de curvatura, ele é refletido na mesma direção, porém em sentido contrário. E por último, quando ele vem em direção ao vértice, ele é refletido simetricamente. Tá? Então, ó, o prolongamento dos raios refletidos vão se encontrar nesse ponto, certo? E é nesse ponto que se forma a imagem do objeto que foi refletido, certo, pessoal? Então, é dessa forma que nós vamos conseguir gerar as imagens a partir da geometria da reflexão dos raios.